Olá, esse é o Jornal Homem, eleições 2000. Não, a gente tinha que fazer junto. É verdade, Você não- vai fazer catar o tempo. Vai, vamos lá, de novo. Vai. 5, 6 e 7 e 8. Olá, esse é o Jornal Homem Especial Eleições 2022. Eu sou Félix Pimenta. Eu sou Jefferson Silva. Nós somos do Coletivo Homem. Amém. Pra quem não sabe, esse aqui é o Jornal Homem Eleições 2022, dentro da programação do Night Embassy, com o apoio da Jägermaster. Como assim, Night? Vai ter evento, vai ter rolê, vai ter festa? Que rolê Vai, é esse? porque a AME, o Coletivo AME, é embaixador dentro desse projeto. E nos dias 14 e 15 vai ter um babadinho, mas vão ter muitas coisas até lá. Então é importante que vocês acompanhem, não só aqui o Jornal AME, mas também o @festa AME, que a gente vai dizer mais um pouquinho. Mas é importante agora a gente chamar o quê? Chamar o que a gente vai fazer aqui hoje? Então hoje já é a festa? Ou a Não, gente vai hoje- falar de uma outra não, coisa? hoje a gente vai problematizar. Mas, por enquanto, a gente tem que chamar um babadinho. Vamos lá? O quê? Roda a vinheta. Olá, boa noite, sou Jefferson Silva. Eu sou Félix Pimenta. Nós estamos aqui hoje para falar de um tema muito interessante, importante, que são as eleições de 2022. Está quase batendo as nossas portas, a eleição 2022. E eu chamei aqui, nós estamos aqui com o Coletivo AME, nós vamos bater esse papo aqui sobre as eleições de 2022 e também pensando um pouquinho no que rolou de 2018 para cá. Félix Pimenta, o que você vê, o que você acha de que pode ter sido alterado, pode ter mudado, pode piorado, pode ter melhorado de 2018 para agora? Bom, de 2018 pra cá, tá todo mundo perdido. por causa da pandemia. Tá tudo igual, todo Não, mundo perdido. Mas eu acredito que de 2018 pra cá, muita gente caiu na real, muita gente se tocou em que buraco a gente se meteu por conta justamente das pessoas que votaram, né? Nas pessoas que Sim. estão atualmente. Será que teve no muita gente que governo, descobriu que era nos governos. preto? Porque teve gente que descobriu que era preto. E não é. 6 aí, último 6 pra esse. Ó, nessa questão de descobertas, né? Porque às vezes acontece uma coisa assim muito forte, as pessoas, então a eleição de 2018 foi forte. Eu acho que as pessoas passaram a participar mais das questões políticas, não todo mundo, né? Também tem um outro contexto, assim, das eleições de 2018, que nós entramos logo para uma pandemia. E aí a galera ficou mais em casa, teve a internet e tal, as coisas rolaram muito na internet. O que você acha que essas questões também vão alterar esse cenário aí para as próximas eleições? Bom, a internet, a gente sabe que é um grande problema. Mentira. É. Não, mas eu acredito que, primeiro, né, acompanhando tudo isso, a gente precisa cada vez mais ficar muito atento. Primeiro com a questão das fake news, porque as pessoas... Sim. Cadê a pronúncia? Fake news. Fake news mesmo, porque eu compartilhei uma mensagem com 12 pessoas e não ganhei os 50% de desconto da empresa lá. Eu fiquei muito chateado. Mas também, o que eu tenho percebido é um engajamento muito maior, uma atenção muito maior das pessoas em se atentarem, pensar nas propostas e também nas articulações políticas, principalmente por conta dos recortes em que esses grupos têm representado cada vez mais, sabendo utilizar aí, né, essa articulação não só na internet, mas também na vida fora da internet, né, na vida real, no tete a tete. Isso eu acho importante. Fora que também tem questões assim, a gente está pensando nessa questão das eleições de agora, mas a gente tem muita gente que não decidiu o voto. Sim, decidiu para presidente, que aí os candidatos a presidente já tá a galera falando, eu voto em tal, não sei o quê, já votou as brigas de família, já votou você silenciar as pessoas no Facebook, já excluir do Instagram. Votou esse processo. Eu acho que esse ano tá melhor que 2018. Tá mais tipo aí. A gente Tá mais teve que aceitar as pessoas que estão arrependidas, Isso. entendeu? Que tão A vindo aí. galera tá assim, eu não vamos falar de... Os grupos, assim, não vamos falar de política. Não sei se você Não vou falar. E ao mesmo tempo também, algo que eu acredito que é muito sério também, que são as reações violentas, né, que uma parte, né, das pessoas... Depois a gente vai falar muito sobre também essa polarização, mas que a gente entende que vem muito de um lado essa agressividade, esses atos violentos, por ver o outro que vai abrir, ou que abre justamente seu voto desde sempre, ou seu grupo político, Sim. de casos que aconteceram, inclusive de mortes, infelizmente, que isso também é muito grave, e também um contexto que a gente vê aí esse voto acirrado, né, essas energias bem acirradas,
que chegam a essas situações. Então, eu acho que é importante também a gente falar, pontuar sobre isso, dos limites, né, que isso impõe também, dessa torcida, entre aspas, que as pessoas levam, e como que a gente pode também resolver tudo isso. Então, é importante, né, dentro dessa conjuntura. Sim, eu acho que é importante também, nesse contexto, salientar que tem gente que fala assim, política, futebol e religião não se discute. Discute sim. Com certeza. É a obrigação da gente discutir essas coisas. Aliás, a política é a arte da discussão. E quem não discute política é idiota, porque a origem da palavra idiota vem justamente de não discutir política. Então, assim, é um ato. E outra coisa, as pessoas... existe um plano, um projeto da gente não estar discutindo política, falando sobre, para que outras pessoas decidam para a gente. Aqui em São Paulo, no estado, ou em qualquer outro lugar, as poucas pessoas que decidem as políticas são grupos fechados, são aqueles que a gente não está participando. Então é interessante que a gente participe das eleições. Para a gente virar sujeito das decisões políticas, a gente tem que virar sujeito da construção, da participação dessas coisas todas. E essa eleição tem uma questão assim que é muito doida, que é uma eleição de 1.000 candidatos. Não sei, na eleição para prefeito e vereador, eu acho que é mais fácil, assim, né? Porque a galera fala, vou votar nesse para prefeito e talvez, às vezes, as pessoas votem para vereador. Mas essa eleição é um calhamaço de gente. E eu acho que a galera tá confusa, assim, nas escolhas. Como você tá vendo isso? Você acha que todo mundo já escolheu o candidato, que já tá tudo de boa, assim? Não, e ainda tem uma questão, né? Porque se a gente for pensar, a gente vai falar sobre isso, mas... pensar que ainda é menos um senador, né? Porque na última foram dois senadores ainda. Tinha duas opções, então, né? Eu verdade. acredito que quando se tem muitas opções, né, o que a gente observa, quando se tem muitas opções de votos, né, nessa, infelizmente não dá tempo da gente intensificar ou dar um olhar para todas essas posições políticas que a gente vai votar. Então, tem aí algumas questões que a gente precisa repensar para as próximas eleições também, que eu acho que a gente pode propor também. Ele já tinha um projeto de colocar todas as eleições numa data só. Tu imagina votar para prefeito, vereador, senador, deputado federal, deputado estadual. E aí por isso que eu acredito que quando se tem só as opções de prefeito, né, prefeitura e vereança, então fica muito mais fácil, né, das pessoas, a gente conseguir focar. Agora, quando a gente tem que pensar deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente... E os números? Porque ainda era... Quando é tudo do mesmo partido, tá mais fácil. Eu vou votar aqui, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Aí um é de um partido, tem a galera que faz assim, ó, e um é de um partido, o outro é do outro, o outro é do outro, é aquela loucura. Aí no dia da votação, a mulher fala assim, ó, não apareceu o candidato que eu quero, porque ela tá votando um outro número, que ela acha que é o candidato dela trocou de partido, ela tá votando no passado. Mas acho que, pra a gente fechar esse início, assim, falando sobre essa conjuntura política, dentre todas essas opções, né, que a gente tem aí, que a gente precisa votar, o que tem se tomado muito à frente é essa questão, realmente, do voto à presidência, que é algo que é ou tudo ou nada. Então... Muda Brasil. O que você acha, Gé, dessa questão dessa conjuntura atual, de como que esse voto à presidência tem tomado principalmente à frente, a atenção, e como que a gente consegue... Eu acho, assim, preocupante, porque primeiro a gente coloca que as decisões políticas são todas a cargo do presidente da República, e não vai ser. A gente tem uma Câmara dos Deputados, ou seja, os deputados federais e também o Senado, os senadores, que eles têm um papel importante na política brasileira. Só que como a gente não fala deles, a gente não comenta sobre as suas ações, então parece que eles ficam lá, eles são eleitos a toque de caixa. Aqui em São Paulo, por exemplo, a maioria dos deputados, assim, principalmente estaduais, eles são desconhecidos da maioria da população. Se eu pedir para a galera assim, ó, cita um deputado estadual, ela sabe, às vezes, um deputado federal, assim, mais famoso. Mas estadual ela não conhece, é do seu estado, ele está fazendo coisas para sua vida. Mas por quê? Porque na eleição a gente foca no presidente da República. E isso está extremamente errado. Fora que o presidente da República ele não vai governar sozinho. A gente tem uma estrutura de deputado federal que tem bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada do boi, que são as bancadas ruins, que aí a gente vai fazer daqui a pouco um contexto desse voto em pessoas negras. Essas três bancadas, tanto da bala, da Bíblia e do boi, são
bancadas que votam contra a gente. E, às vezes, existem pessoas negras, existem mulheres, existem pessoas periféricas que estão votando nessa galera. Porque aí chega lá na eleição, o cara se veste, chega lá na comunidade, chega lá para as mulheres, olha, eu sou uma mulher, mas talvez não tenha aquele projeto, ou não tenha feito... como as pessoas desconhecem, na eleição a pessoa pode falar o que ela fez, o que ela queria. Então, eu acho que nessa nossa primeira parte, vamos falar primeiro, assim, eu acho que seria interessante a gente falar de quem que a gente vai eleger. A gente sabe que a gente tem que votar em pretos e pretas. Mas aí a gente precisa entender também, no começo, aí, quem que a gente vai eleger. Primeiro, presidente da República. Nosso primeiro aí item de presidente da República. Só ele? Não. A gente vai eleger senador. Olha que bagunça, Félix, no Brasil. Bagunça não. Vou chamar a democracia do Brasil de bagunçada? Talvez um pouquinho. Mas a gente elege 2 cargos que fazem a mesma coisa. Para fazer leis para o Brasil inteiro, que vai valer no Brasil inteiro, a gente tem senador e deputado federal. O que eles fazem? Lei para o Brasil inteiro. A diferença é a proporção. Senador é de acordo com o tamanho do estado, aliás, também, e deputado federal também. Só que deputado federal, a gente elege muito mais. Senador, a gente só tem 81. Então, cada estado elege 1, ou 2, ou 3. São Paulo tem 3. Nessa eleição, a gente vai eleger 1. Na próxima, daqui a 4 anos, a gente vai eleger 2. Então, esses senadores, ele tem que função de... Ele vai ver lá os atos do presidente da República. Olha aí, a gente elege um presidente da República. O senador é que vai ver se as funções do presidente da República elas estão sendo feitas corretamente. O senador ele vai fazer uma lei, eles podem criar leis que vai valer para o Brasil inteiro. Só que para essa lei valer, tem que passar pelos deputados federais. Os deputados federais vão fazer uma lei que vai valer para o Brasil inteiro, mas para essa lei valer, tem que passar pelos senadores. E outro detalhe, presidente da República não gostou da lei, ele vetou. Os senadores, os deputados federais podem derrubar o veto e o presidente da República ter que fazer a lei. Então, no caso de construção de lei, a gente está falando de presidente da República, mas os senadores e deputados federais, eles que constitucionalmente eles fazem esse projeto. É essa a função. Então, eles podem derrubar até a vontade do presidente. Aliás, eles podem derrubar até o presidente. Porque deputados e senadores derrubam o presidente. O presidente não derruba nem deputado, nem senador. Então, aí é uma informação importante. Pode ir? Então, vamos fazer um passadão? Vamos fazer um passadão. De maneira simples, assim, para todo mundo entender, de uma maneira didática, para todo mundo entender aí de todos os cargos, quantos a gente vota e qual é a função. De uma maneira dinâmica para todo mundo entender. Então, vamos começar por deputado estadual. É tipo aquele fantasia que é... Não. Nossa, mas... Fantasia. Faz tempo, fantasia. Eu Você acho lembra? Um pouco mais Era atual. tudo bagunçado. Elas levantavam a placa errada, elas dançavam errado. Era. Tá. Vai. E diz que... Vamos lá. Lembra que você queria fazer parte de fantasia, né? Não, fantasia não, mas de outros programas sim. Ah, tá. Vai. Tá, então, deputado estadual. Qual é a função e quantos deputados a gente vota nessa eleição? Nós vamos votar em 91 deputados. É um grupo muito grande, só que o que acontece? O deputado estadual é simples, ele vai fazer lei para o nosso estado. O que acontece aqui no estado de São Paulo, que não deve ser diferente de outros lugares? Quem decide os deputados estaduais do estado de São Paulo é o interior do estado. A capital elege pouquíssimas pessoas. A cidade de São Paulo, a capital de São Paulo, ela tem um voto assim mais progressista, se assim a gente pode dizer, é um voto interessante. O interior de São Paulo, ele tem um voto mais conservador. Os deputados federais que se elegem aqui em São Paulo, como a galera assim discute, critica, não achei nenhum bom, não vou votar em ninguém. O interior de São Paulo vota todo mundo naquele cara. Então, você tem figuras da política do estado de São Paulo que são poderosíssimas e que ninguém conhece, mas o interior de São Paulo conhece, porque eles votaram. O Grande ABC, que é a região que eu sou, também faz isso. Eles não votam, não tem tantos deputados lá, 2 ou 3. Mas o interior, eles já vão ter vários. Então, o deputado estadual, ele vai fazer leis que vão valer para o estado inteiro. Então, por exemplo, se tiver um salário mínimo paulista, a questão das escolas, dos salários dos professores, até salário, porque o governador fala assim, olha, eu vou pagar tanto para o professor. O deputado estadual que vai dizer se aquele valor é que o governador mandou, ele pode aumentar, ele pode diminuir, ele escolhe o salário de todos os funcionários públicos estaduais.
policial militar, os bombeiros que também são da polícia militar, a galera que trabalha na saúde, a galera que trabalha na educação. Então, são essas pessoas que escolhem o nosso salário. E que vai, toda diretriz, qualquer coisa que o governador precisa aprovar, fazer, o deputado estadual precisa ir assinar embaixo. E já faz um bom tempo que o governo atual, né, que é o do partido que está no poder em São Paulo, ele já tem maioria dos deputados, então estão sempre votando neles. Então, a função do deputado estadual, fazer leis para o Estado. E cidade de São Paulo, grande ABC, vamos eleger os nossos também? O interior está elegendo aí já faz um tempo, a gente também precisa eleger aí os nossos. Vamos lá. E deputado federal? O deputado federal, a gente tem 513, mas eles são eleitos assim proporcionalmente. Por exemplo, o estado de São Paulo é um estado que vai eleger mais deputados, porque a população é maior. O Piauí vai eleger menos, assim vai ser como senadores e outros. Então, vai ser proporcional. São Paulo elege aí uma galera. O deputado federal, ele vai fazer leis que valem para o estado, para o país todo. Qualquer lei do deputado federal vai valer para o país todo. Então, é uma função bem parecida, como eu já disse, com o do senador. Eu acho que uma das grandes preocupações também desse de deputado federal é a galera também deixa da última hora, não fala sobre. Então, a gente tem desproporcional. Um número muito grande de homens, um número muito grande de homens brancos e um número muito grande de homens brancos milionários. Mais da metade dos deputados federais são homens brancos milionários. Se a gente vive num país com maioria de mulheres, uma maioria negra, uma maioria periférica, como não são essas pessoas que estão votando nas vezes para a gente? Quem nunca pegou um ônibus vai fazer uma lei do transporte público. Quem nunca passou no hospital público vai fazer uma lei direcionada à saúde. Então, é muito difícil que essas pessoas transformem a nossa vida de pessoas que não passaram pela nossa realidade. Então, aí também, na representatividade, a nossa Câmara Federal é onde estão os deputados federais. Ela é muito desconecta com a realidade. A gente não tem indígena, a gente não tem mulheres, a gente não tem negros em grande proporção, a gente não tem LGBTs. Então, é muito difícil que as nossas pautas avancem nesses lugares. Mas aí você tem pastor, você tem militar, você tem a galera dono de fazenda. As pautas dele, passa aí muito fácil. Então, deputado federal são as pessoas que fazem leis para o país todo. O que o deputado federal fez foi aprovado, vale para o país todo. Fora disso, o dinheiro que o governo, que o presidente da República ele tem para gastar, tem que passar pelo deputado federal. Então, assim, eu vou gastar tanto nisso. É o deputado federal que vai dizer se é isso mesmo, pode ser mais, pode ser menos. E governador do estado? Governador do estado, ele vai ter a função muito parecida com o presidente, que são delegar as ações, porque assim, o deputado federal, o deputado estadual, ele vai dizer assim, olha, tem que gastar tantos % na legislação, na educação. Mas quem que vai construir escola? Quem que vai dizer como que vai ser o concurso? Qual a cor que vai ser pintada a escola? É o governador. Então, a gente tem que pensar que é uma simbiose. O governador e o deputado estadual estão junto. O que acontece no Brasil com um grande problema? Para o governador fazer o que ele quiser, ele tem que comprar os deputados. Então, o que ele faz? Ele oferece cargos para esses deputados, para os partidos dele. Esses partidos apoiam o governador e votam tudo o que ele quer. Por isso que fica na nossa cabeça assim, o governador faz o que ele quer. Não. Por meio dessa compra de parlamentares, dos partidos, que ele faz aquilo que ele quer. Mas o deputado estadual, ele vai votar tudo aquilo que for de âmbito estadual, porque também tem, por exemplo, a Polícia Federal. Então, os deputados federais que vão criar leis que têm relação com a Polícia Federal. A Polícia Militar, que é estadual, são os deputados estaduais que vão fazer leis. Então, o salário da polícia, as ações, todas essas coisas vão passar pelos deputados estaduais. Então, deputados estaduais não tem essa divisão, assim, o estado inteiro vai eleger os mais votados, e aí depois a gente pode falar de como esse processo de voto aí, de coeficiente eleitoral, vão ajudar a fazer leis para o nosso estado. E aí nós temos, então, esse ano, né, como você falou, vai ser só uma pessoa desse cargo do Estado, relacionado a cada Estado. Então, que é senadores. Os senadores. O mínimo é um por Estado, um senador ou uma senadora. Nessa eleição tem uma questão importante. Senadores ficam no poder por 8 anos.
Por isso que quebra essa eleição. A cada 4 anos tem eleição para senador, uma de 2, outra de 1. Só que o senador que foi eleito agora, presta atenção aí, hein? O senador que foi eleito agora, na próxima eleição, ele não vai ser candidato. Porque ele já é senador e ele vai ficar 8 anos direto. Qual a ideia? Que o senador ele acompanhe todo um processo político do mesmo presidente. Então, que ele já esteja lá há mais tempo. Eu acredito que o Senado ele é melhor do que a Câmara Federal. Nas votações, os senadores eles têm votações mais importantes, expressivas, na minha visão, do que os deputados federais. Então, os senadores é um só, tem várias questões. Então, isso também é importante salientar. Outra, qual é a função do senador? A mesma que dos deputados federais. Eles vão propor leis que valem para o Brasil inteiro. Na maioria das vezes, a lei ela começa com os deputados federais. Eles aprovam, aí elas vão para os senadores, eles aprovam, vão para o presidente da República colocar isso em prática. Pode ser que os senadores também queiram uma lei. Um detalhe, se eles fazem a mesma coisa, se os deputados federais aprovam uma lei, aí vai para o senador e eles votam contra, já era. E se eles modificam a lei? Vota para os deputados federais, para votar para os senadores, para ir. Então, a gente tem um processo político bem complexo aqui no Brasil. É isso. Foram todos? Presidente. Presidente da República. Gente, o cargo de presidente da República, ele é um cargo representativo do nosso país. E aí eu tô com... Sabe aquela coisa assim, você veio com essa... Quando você fala assim pra pessoa, você veio com essa cara pro evento? Não, sua cara tá maravilhosa. Mas tô falando assim, você imagine que a nossa cara, pro resto do mundo, é uma cara que lembra o genocídio, o fascismo, a agressão à população negra, LGBT, as mulheres. É essa cara, porque além de todos o processo da eleição de presidente da República, a função dele, ele representa o nosso país. Quando está lá na ONU, é o cara que abre lá e fala assim, olha, o Brasil, as matas do Brasil estão desde 1500. Então, é o Brasil. Então, além dessa questão do Brasil, fora que também a função do presidente da República, além das questões institucionais, ele é a cara do país. Então, o país olha assim, olha, eu vou investir nesse país com esse cara. Ou senão, quem vai investir aqui são países ou grupos que não têm interesse de melhorar a vida da população, e sim retirar nossas riquezas. Então, o presidente da República, primeiro, ele é o representante máximo de um país, não no questão de poder, mas na questão de, o país tem essa cara. Quando as pessoas olham para o Brasil, elas falam assim, gente, o Brasil tem essa cara. E a cara que está sendo mostrada, olha, eu acho que é uma cara que a gente pode modificar. O presidente da República... Assim como o governador ele vai escolher o secretário da Educação, secretário da Saúde, que vão criar essas políticas, o presidente da República vai escolher os ministros da Educação, ministros da Saúde. E tem coisas que só, por exemplo, universidade, é o Ministério da Educação que cuida das universidades. Escolas estaduais, é a Secretaria Estadual da Educação que cuida das escolas estaduais. Por exemplo, polícia. A federal é o presidente da República que fica a cargo da Polícia Federal. O Exército também. As polícias estaduais é o governador. Então, ele vai dividir os ministérios, e aí que tá, mesma coisa estadual. Para ter os partidos do seu lado, ele pode dar esses ministérios, não para as pessoas competentes para aquilo, mas para partidos, para que esses partidos votem nas pautas dele. Então, assim, o presidente conseguiu tal coisa. Não, quem conseguiu foram os deputados. Então, a gente tem uma grande força política, que são os deputados, mas a gente imagina que é uma decisão do presidente. Às vezes é uma decisão do deputado. Vou dar um exemplo. Quem decidiu que o auxílio emergencial seria de R$600? A Câmara Federal, deputados e senadores, não o presidente, porque ele queria 200. Só que como o presidente é o último que assina, ficou parecendo, olha, eu que coloquei os 600. A população perdeu a discussão que ele não queria aí os 600. Então, todos esses cargos são importantes no sistema que a gente vive, todos têm a sua função. Se a gente ficar focado em um só e esquecer dos outros, a gente está errando bastante, e é isso que o sistema quer. Ele quer que a gente não participe da eleição, para que aí quem participa escolhe o que quer. Gente, população rica, a população que tem acesso, eles sempre votam. Porque eles não querem perder os direitos dele. Nós, que estamos perdendo os nossos direitos, a gente está deixando de votar. E eles votam, mas fazem de que eles não votam, de que eles não querem vacina, de que eles não querem nada. Mas, na verdade... Olha o bracinho aqui, a gente não quer vacina, mas é a primeira a receber. É um plano perfeito, porque eles vão votar, eles vão fazer o que eles
sempre fizeram e vão continuar fazendo, mas eles fazem com que as pessoas que não têm o mesmo acesso, que não têm a mesma condição, as pessoas mais pobres, não acreditem que tudo pode se mudar através das políticas públicas, do voto, para garantir e manter a manutenção do privilégio deles. Então é isso. Ou senão, isso que a gente precisa ou senão uma coisa triste. Não sei se você já ouviu assim, alguém falar assim, eu votei no deputado tal, porque ele mandou dinheiro para minha igreja. Ele comprou pastel na festa. Isso também rola muito para vereador, né? Ou senão, eu votar no tal pessoa porque ele disse isso. Você não olha, tipo, o que o cara falou, fez no geral. Você olha uma coisa pequena. Lá na cidade onde eu moro, é assim, olha, eu vou votar no vereador tal porque ele imprimiu um trabalho para minha filha, ele arrumou uma vaga no hospital, uma vaga de emprego, que não é a função dele. Mas enquanto... A minha irmã, ela disse uma coisa um dia desses que eu fiquei pensando. Ela falou assim, se você olhar essas candidaturas ricas e burguesas que tem no estado de São Paulo, deve ser no Brasil todo, quem que tá balançando bandeira? São crianças pobres, são pessoas pobres, periféricas, mulheres, pessoas sem trabalho. Se a vida dessas pessoas mudar, vai ter gente para balançar a bandeira? Então, o interesse dessas pessoas é que a situação permaneça, para eles pagarem um salário baixo para essas pessoas balançarem bandeira. Então, eu acho que é uma construção que a gente está fazendo e que a gente precisa mudar. E uma última coisa nesse ponto quando a gente fala assim, vota em preto, vota em mulher, vota não sei o quê, parece que a gente, como que eles falam assim, a galera da esquerda fala que a gente não segregacionista, identitário, que a gente é identitário. Mas aí, se você pegar o voto dessas pessoas, são vários candidatos nessa eleição, só branco. Você vai votar em senador, deputado federal, deputado estadual, governador. Homens brancos. E a gente que é identitário. Então faz várias eleições que as pessoas só estão vendo branco. Mas a gente, quando a gente defende o voto em pessoas pretas LGBTs, a gente está sendo identitário. Então é muito importante que todas as pessoas, principalmente as pessoas pobres, se entendam nesses grupos, nessas classes, entender qual classe trabalhadora você faz parte, em qual classe, qual identidade de gênero, de racial que você se entende, para você se entender enquanto grupo e se organizar e pensar quais são os votos que você vai direcionar, para quem você vai direcionar esses votos e se esses votos, essas pessoas estão pensando nos seus grupos. Que aí, aproveitando isso, a gente vai pensar aqui, falar também, né, sobre a importância de pensar esses grupos, as identidades, as classes, como que a gente pensa essas articulações, como que estão divididas também os grupos, as ocupações também nessas mesas, nos cargos públicos direcionados, né, a esses cargos, e como que a gente pode pensar. Principalmente pensando que, né, nós que estamos falando aqui na AME, nós somos um grupo, um coletivo que pensa principalmente a negritude, com recorte de gênero, de classe. Então, como que a gente pode pensar aí, ou falar sobre esses recortes e dar uma atenção para essas pessoas que a gente quer que ocupe ou que mude também essa estrutura desses cargos políticos? A estrutura tá bem ruim. Eu tava vendo a história do Abdias, assim, Abdias do Nascimento é um importante político, líder de movimentos raciais do Brasil contra o racismo. O Abdias, ele participou de algumas eleições. E aí, dentro do partido dele, tem diversos problemas, porque você está numa estrutura de um partido, mas com um partido que não entende raça, ainda mais na década de 50, 60, 70, 80, 90. Hoje você já tem figuras importantes assim que seguiram os caminhos do Abdias. Você teve Marina no Senado, você passou por outras pessoas assim, negras no Senado, mas é sempre um só, né? Tipo Estados Unidos. O Obama foi o único senador negro. Aqui no Brasil, a gente continua com o Paulo Paim há muito tempo como o único senador negro. O que eu vejo dessas questões é que ainda está muito longe. Você tem uma sociedade de um jeito e aí você tem uma Câmara Federal de outro, tá errado. Então, eu acho que a defesa do voto em populações negras é justamente para que essas pessoas que a gente vai eleger, elas sejam mais próximas daquilo que nós somos. Eu, por exemplo, eu sou um professor negro. Então, eu olho lá quando eu vou votar em alguém, eu falo, o cara é negro, ok. Defende as pautas que eu defendo, ok. É professor, eu falo, opa... LGBT, eu falo, opa, porque ele está muito próximo das vivências que eu tenho. E eu preciso escolher uma pessoa que tem uma vivência parecida com a minha. Obviamente que eu não vou encontrar uma pessoa pobre,
Por que eu não vou encontrar uma pessoa pobre? Porque uma pessoa pobre, para ela chegar em cargos políticos assim maiores, ou ela ser candidato competitivo, muitas vezes ela já teve uma ascensão social. Mas muitas vezes a história dela vem de passar por aquilo que eu passei. E hoje, com a internet e com outros acessos, nós estamos vendo pessoas, moradores de comunidades, assim, que estão conseguindo uma candidatura competitiva, estão conseguindo se eleger. Então, eu acho que é um ponto importante. A gente, para mudar essa realidade, a gente tem que votar em pessoas parecidas com a gente. E entender também quais são as opções que a gente pode se organizar, por exemplo, com uma forma, né, de a gente conseguir chegar e que tem potencializado muito, que são as bancadas. Sim, as bancadas, as candidaturas coletivas. Isso, sim. As candidaturas coletivas que ajudam a gente, de novo, né, pensando em grupos, como que a gente pode se articular e pegar essas brechas também de uma forma positiva e se potencializar e chegar nesses lugares, assim como a gente já viu muitas candidaturas ou projetos, pessoas, né, políticas aí que chegaram em outros cargos, se iniciando nesse formato de bancadas, né? Sim, eu acho assim, na última eleição foi um boom, não tem nem lei no Brasil para lá na cidade tem a coletiva de mulheres, não tem nem lei do Brasil para regulamentar essas bancadas todas, mas é interessante, porque você imagina que nós somos pequenas potências. E aí, uma pessoa sozinha não conseguiu se eleger, mas ela vai juntar, assim, com outras pessoas e ela vai conseguir uma eleição. Então, a bancada ativista, a bancada feminista, a gente tem um número muito grande nessa eleição, mais do que a outra eleição, de bancadas e grupos que estão tentando se eleger. Mas por quê? Porque são as forças, as potências de grupos e esses estão se juntando numa candidatura específica. Essa não é uma realidade que a gente queria ter. A gente queria ter pessoas específicas fazendo a sua luta e serem eleitas. Se o grupo fosse dividido, porque a gente quer ter mais gente, mas a gente está meio que juntando os nossos votos. A galera boa está se juntando assim, ó, vamos fazer uma candidatura só, senão a gente não vai passar. E eu acho também isso importante, que essas candidaturas sejam eleitas. Obviamente, com todo o cuidado, porque os grupos já estão percebendo essa movimentação e está rolando umas candidaturas, umas bancadas assim de um lado, que também não é interessante. Interessante que, justamente quando você vai votar, que sejam pessoas que defendam as pautas que vocês se identificam, que vocês querem. Já vi muita gente votar, querer que o Brasil se torne um país menos machista, mas votando em um candidato machista. Eu quero que não tenha um racismo, mas seu voto foi em quem? Um racista? Ué. Não faz sentido. Você querer uma coisa para sua vida e você votar numa pessoa que vai fazer aquilo diferente. Ou senão a gente está numa eleição que também tem essa questão religiosa muito forte, né? Eu vou votar um candidato, um pastor lá em nome de Deus. Tá, mas esse pastor em nome de Deus, quando tiver lá um projeto para retirar direito do trabalhador, ele vai votar em nome de Deus? Ou ele vai votar em nome da bancada, dos interesses dele? Então, há de se pensar, assim, quem são essas pessoas que as pessoas estão elegendo. E qual é o histórico de articulação política, não só dele, mas também da própria instituição, ou da própria religião, né? Exatamente. Da própria organização, que a gente entende que, pela própria história do Brasil, muitas vezes as pessoas falam que religião e política não se misturam, mas tem como se negar essa afirmação. Misturadíssima. Porque na história do Brasil, as organizações religiosas também mudaram e articularam muito, assim, fazem parte dessa articulação política. Mas vamos dar uma segurada nesse tema. A gente vai trazer de novo. A gente precisa de um intervalo agora, Jeff. Pra galera que tá assistindo, a gente vai dar um intervalinho aí rápido. E eu preciso fazer xixi. Ai, olha. Bexiga solta. E aí... Então dá tempo de vocês irem no banheiro, dar uma pesquisada no Google, marcar lá de novo. Lembra do @festaamem, vai lá. Só não vale xingar a gente, né? Pode. Não vale. Haters não, por favor, nós somos legais. E é isso, gente. A gente já volta. Jornal Amém no ar. Abafa. Uma noite perfeita pra mim, primeiramente, é uma noite segura. Que pode catalisar as coisas que a gente é, aquilo que a gente sente ou aquilo que a gente quer expressar. A noite é uma passagem secreta. Que é como tudo é ritual, né? Como chega a ser uma coisa, tipo, espiritual mesmo. A noite perfeita é feita de reticências. Quando eu consegui encontrar uma dança afro-urbana como o dancehall, aí o meu corpo ele se encontrou. Aí eu entendi qual era o meu lugar
e por que aquilo fazia sentido para mim. Eu acho que o futuro da noite é o saber. É procurar saber onde está, saber se posicionar. É de conseguir olhar para onde as setas invisíveis apontam. O futuro está nesse lugar de manutenção daquilo que nos torna vivos e nos mantém criativos, né? Nos mantém acesos de certa forma. A noite é uma porta que me leva para um aprendizado novo. E é isso, gente. Cataram, né? Dia 14 e 15 tem Amém, especial Night Embassy, com uma noite muito especial produzida pelo coletivo Amém, pela Festa Amém. Então vão lá nas redes da Amém, só jogar @Festa Amém. No YouTube estamos aqui, Festa Amém também, coletivo Amém. Vocês vão achar nas redes todas as informações, então vão acompanhando que vão jogando. Olha, eu até tô, o dia 14 de eu tô aqui dia 15, olhando tá? aqui no meu celular e ainda vai ter uma programação online que vocês vão lançar, então eu tenho que ficar de olho aqui na página da Festa Amém. Olha, não saiu nada, mas vai sair? Olha. Ok, perfeito. Sim, só Vou ficar ficar lá de olho. Isso, Gente, vai fiquem de acompanhando. olho que a gente vai se ver pessoalmente, a gente vai fritar até altas horas da madrugada. É isso. Vai estar chique. Bom, vamos lá então. Vamos Do que a gente voltar. tava falando? A gente tava falando. De fofoca, né? Era. Vamos continuar Não, falando era de fofoca. fofoca, não. Não, mas, ó. Gente, mas assim, a última. Sacanagem. Voltando um pouco, né, do que a gente tava falando sobre. A gente citou aí a campanha, né? A primeira campanha do Abdias Nascimento. Sim. Em que eles falavam, né? Não vote em branco, vote no preto, que era referência a ele, mas também trazendo essa questão da importância de se focar no voto em pessoas negras. E como você já trouxe aqui, esses números da presença das pessoas negras em todas essas posições políticas ainda é muito fraca, aliás, é fraca Fraquíssima. ainda é baixa. Então, como que a gente pode se articular, como que a gente pode pensar nisso? Eu já queria propor, né, da gente falar sobre essa importante articulação da Coalizão Negra por Direitos, Sim. que tem aí um site, que é o quilombonosparlamentos.com.br, em que a gente pode acessar e ter esse direcionamento para candidaturas negras. E aí, a gente fala eu acho importantíssimo só pensar, a Coalizão Negra por Direitos foi um grupo, assim, se a gente for pensar em eleição, é um grupo, assim, que tem sido politicamente importante, porque os movimentos negros todos, por causa dessa questão da gente nunca ter sido representado de forma correta ou de forma proporcional, muitos dos movimentos negros, eles estão, assim, fora dessa disputa política institucional. Quando a gente está falando de política pública para pessoas negras, a gente pode atuar em várias áreas. Mas essa institucional de ser candidato, de ser eleito, muitos movimentos negros acabam não participando. E a gente sabe por quê. A Coalizão Negras por Direitos, ela surge justamente para equacionar, resolver essa questão. Então, as pessoas que estão na coalizão, uma das questões é disputar cargos políticos eletivos. Então, a Coalizão Negra por Direitos, que junta lá mais de 200 movimentos negros, tem um grande número de candidatos, assim, que tem pautas, assim, que são pautas importantes pra gente. Tem lá o site Quilombo dos Parlamentos, por favor, olhem lá no Quilombo dos Parlamentos. Vejam se as pessoas que vocês vão votar, assim, as pautas que tem lá, as pessoas que tem lá. Existem sites também, né? Tem alguns jornais que lançaram sites assim de você coloca as suas preferências políticas, o que você quer, e o site te dá uma pessoa que seja próximo daquilo que você defende. É importante. O Quilombo dos Parlamentos já fez esse trabalho todo e tá lá, são pessoas negras que estão no combate, na luta antirracista, que já tem uma caminhada, que os passos já não vêm de longe. Então é importante olhar, mesmo porque a gente precisa mudar esse cenário. Uma das questões de mudar esse cenário é conhecer e apoiar essas candidaturas. Olha, eu tô lá, eu sou uma pessoa que eu luto contra o racismo, eu não quero que ele acabe, mas eu vou pegar lá a minha cédula de votação, a minha colinha, e não tem pessoas negras na minha colinha, as coisas não vão mudar. Com pessoas negras eleitas já não vai ser fácil, porque a gente sabe que a estrutura não é para nós, não é para a gente viver, mas a gente sabe que as possibilidades politicamente da gente modificar as coisas, elas existem. Obviamente que a gente precisa de uma outra estrutura, mas a gente precisa começar de algum lugar. Então, elejam pessoas negras, Coalizão Negras por Direitos.
Direitos no Instagram. Ou se não, tem uma página no Instagram chamada Voto Antirracista, várias cidades do Brasil. É um movimento da Uniafro Brasil, do Voto Antirracista, da Coalizão Negra por Direitos, que tem essas candidaturas. O Quilômetro dos Parlamentos, que é um site que tem essas pessoas. Então é importante que a gente encontre essas pessoas, que a gente vote nelas. Olha, sei que a sua colinha aí não está pronta de quem você vai votar, mas é necessário você fazer esse recorte na escolha das candidaturas que tu vai colocar seu voto. Se não estiver pronto, ou se quiser repensar também, a gente pode, né, jogar. Vamos jogar nas redes da AME. Fiquem atentos nas redes da AME, que a gente vai jogar ali algumas colinhas. Acho que cada um também, né? Eu jogar minha colinha, você jogar essa colinha, o coletivo. Jogar as opções também, principalmente nesse recorte, que pra gente é muito importante, falando sobre pessoas pretas ocuparem esses lugares, né? Sim, uma coisa é uma pessoa negra ser eleita deputado estadual, deputado federal. Outra coisa é ela ser a mais votada. Então, há uma grande diferença. Obviamente que ser eleito é ser eleito, ser eleita é ser eleita, mas a pessoa ser eleita com uma proporção boa de votos, ou com uma... Porque muitos candidatos têm falado isso. Se eu for eleito, se eu for eleita, eu vou precisar do apoio popular, porque quando for votar as coisas, às vezes eu posso discordar do meu partido, e eu preciso que essa mobilização permaneça para que eu tenha força para discordar do meu partido, e que eu consiga fazer as coisas, porque também se deixar uma pessoa ser eleita e deixar ela lá, ela precisa de um apoio popular, social, midiático, de internet. Ela vai precisar desse papel para fazer as coisas delas. Então aí, ó, duas coisas para gente pontuar e também para seguir, né, com os nossos assuntos. A primeira é, falando sobre... que não também... Aliás, é importante a gente fazer sempre essa cruzada, né, entre diversos direitos ou disputas e deveres, e que é importante pensar e ter atenção, mesmo que seja uma pessoa negra também, que essa pessoa negra esteja alinhada às questões urgentes, às questões que a população tem pedido. Não é para votar no feriado. Não. No feriado a gente não vota. Então é importante também a gente pensar, né, que não basta só também a pessoa ser uma pessoa negra, mas que a gente também também fortaleça os projetos políticos de pessoas negras que pensem a atualidade, que pensam os direitos para a sociedade. E também... Peraí, antes de você falar do também, eu só vou fazer um adendo aqui. Eu falei da importância, mas eu acho que uma coisa assim bem séria é quando for cobrar, cobrem dos brancos. Porque também é uma questão. A gente vai votar nas pessoas negras, a gente vai votar, votou o Paulo Paim é o único senador negro. Toda a pauta racial fica nas costas dele. Se a pauta não é aprovada porque ele é 1,81, a galera cobra dele. Então, eu acho que pensar assim também. A gente vai dar o apoio. Vamos cobrar dos brancos que foram eleitos, porque senão fica uma carga muito pesada. Não estou falando que quem a gente vai eleger a gente não possa cobrar, a gente não possa... Mas a gente também tem que tomar cuidado com esse processo. Da pessoa tá lá e a gente, olha, você não fez isso, mas eu tô aqui sozinha, vocês precisam me dar o apoio. Só um adendo aí. Exato. Até porque também, na grande maioria das vezes, eles deslizam, né, no tema racial, sempre quando quando perguntam, né, para as pessoas que já estão nos cargos, que são brancas, eles sempre ficam deslizando ali, ou então querem jogar pro identitarismo, né, como se fosse uma responsabilidade também dos movimentos progressistas, dos movimentos de esquerda, dos partidos de esquerda, principalmente pessoas negras, que ficam com todo esse cargo e esse peso, né? Sim. E aí também falar sobre o coeficiente eleitoral, que é importante quando a gente fala sobre quem que a gente vai conseguir levar, ou quem que esse candidato ou essa pessoa eleita vai conseguir levar, né, como um grupo. Por isso que é importante a gente pensar que a gente está falando tudo isso. Sim. Porque é um grupo, conglomerado, a galera. Uma articulação pesada que a gente precisa pensar e ficar atento, porque o coeficiente eleitoral está aí. É preciso que a gente entenda cada vez mais, fazer essa continha, entender como funciona, para entender como que cada candidato ou cada pessoa eleita pode puxar outras pessoas do seu partido. Como que funciona isso, Sim. Jeff? Olha, eu sou professor de história, então eu vou fazer as contas só com o número inteiro. Que é pra... Eu quando estou na escola, eu faço só com números inteiros para ficar mais fácil. Primeiro, o processo político, gente, o Brasil politicamente, se as leis funcionassem, se as leis eleitorais, assim, políticas, é perfeita, porque tipo assim,
é acessível. Uma pessoa, ela não pode ser uma ditadora no Brasil, porque toda uma lei para ser aprovada passa por várias pessoas. Só que assim, a realidade não é essa, né? Às vezes tem a galera assim, uma gata na eleição passada, era uma travesti, ela tava falando, defendendo a eleição dela, e aí a galera falando assim pra ela, tá, você é candidata, eu vou votar em você, mas você tá nesse partido que tem esse cara aqui homofóbico. Se você não for eleita, o meu voto vai pra ele. Então, quando as pessoas falam assim, eu não voto em partido, eu voto em pessoas, vocês me desculpem. Não no Brasil. No Brasil, a gente vota em partidos. Obviamente que dentro desse partido você vai escolher pessoas. Então, vamos lá. Mas primeiro, antes de falar do coeficiente, um outro dado importante, que também além que está nesse coeficiente. Por que no Brasil tem segundo turno? Se tá lá, o cara ele teve 49% dos votos. O outro lá só teve 20, o outro 10, o outro 5, o outro 4, o outro 3. Por que o tal de 49% não foi eleito? Porque nós vivemos na democracia, e democracia é o governo da maioria. 49 não é a maioria. Maioria é mais da metade. Porque o cara pode ter tido lá 40% dos votos, mas se você juntar os votos dos outros, deu mais de 40%. Então, a maioria não votou naquele cara. Então, o que acontece? A gente tem segundo turno para ter maioria. Só deixa os dois candidatos mais votados. Um deles vai ter que ter mais que 50%. Isso é importante. Quando a gente vota em branco e nulo, votar em branco nunca é uma opção muito... Quando a gente vota em branco e nulo, a gente diminui essa porcentagem. Vou dar um exemplo. O cara lá tem 80 milhões de eleitores. O cara teve 30 milhões de votos. Ele não foi eleito no primeiro turno, porque ele precisava de 40 milhões. Ó, conta de número cheio para ficar mais fácil fazer. 40 milhões. Mas suponhamos que desses 80 milhões, um calhamaço de gente votou em branco e nulo. 60 milhões de pessoas só votaram no candidato. Então, 20 milhões votaram em branco e nulo. Significa que para ele ter os 50%, ele não precisa mais do 40%, ele precisa dos 30 milhões. E ele está eleito em primeiro turno. Então, assim, no sistema que a gente vive, se o seu voto não valesse nada, você ficava na sua casa dormindo. Se você vai votar, ele vai valer de alguma coisa. Então, os votos brancos e nulos, nesse contexto de eleição para governador, prefeito e presidente, ele interfere nos turnos, se vai ter primeiro ou não. E a gente sabe muito bem, se a eleição no estado de São Paulo terminasse agora, o Haddad seria eleito governador. O segundo turno pode mudar tudo, então faz a diferença, ok? Outra questão importante. O voto do deputado federal. Na eleição, o Tiririca, nas outras eleições, ele aparecia bastante. Parecia que só tinha ele de candidato a deputado federal. Como funciona o coeficiente? Você pega lá o número de vagas, tem 513 deputados. Aí você divide lá pela população. E aí vai dar um número X de vaga para cada estado. Aqui no estado de São Paulo, a gente elege 94 deputados. Não sei se eu falei outro número, mas é 94, tá? Eu dei uma conferida ali. 94 deputados. Tem quantos eleitores? Divide lá o número de eleitor pelo número de vaga. Isso vai dar... Suponhamos que para você ser eleito deputado no estado de São Paulo, você precisa de 100 mil votos. A Janaína Pascoal, na última eleição, ela teve mais de 1 milhão. O que ela fez? Ela elegeu ela e mais um monte de gente. Essas outras pessoas, agora tem uma lei que ela precisa ter um número mínimo de votos, mas ela poderia ter tido um voto. Uma vez o Enéas, que é aquele que apareceu na televisão, meu nome é Enéas, que não sei o quê, ele teve milhões de votos. Ele elegeu ele. A pessoa que foi eleita junto com ele tinha tido 2, 3 votos. Então, assim, a cada 100 mil pessoas no estado de São Paulo, você elege um deputado. Se o deputado ele teve 200 mil votos, que elegeu ele e mais um. Então, você pode estar votando numa pessoa e elegendo outra. Por isso que o partido, as pessoas que estão dentro daquele partido, faz importância. Você tem uma pessoa boa que você gosta, mas no partido dela só tem gente ruim, desculpe te dizer, o seu voto pode estar sendo nessas pessoas ruins. Porque o que conta no final é o voto do partido. Deputado federal é a mesma coisa. Você tem 300 mil votos para eleger um deputado. Se o cara teve 900 mil, elegeu ele e mais 2 pessoas. E pode ser que, para mais absurdo de tudo, você precisa de 100 mil votos para ser eleito. Você teve 90 mil votos, quase 100. Os outros teve 50, 70 mil votos, 40, mas juntando do partido, deu 100 mil. O seu partido é tão ruim que você sozinho teve 90 mil, mas o resto do seu partido não juntou os 10 mil para chegar no 100. Você que foi a mais votada não está eleito
e os outros que juntaram 100 estão eleitos. Então, a eleição do Brasil do coeficiente, ela não é os mais votados. É, a cada tanto de voto, uma pessoa eleita. Quantos mil votos aquele partido fez? Ah, ele fez votos para eleger 3 pessoas. Os 3 mais votados daquele partido serão eleitos. E aí a conta é separada. Tanto é que, vão ter 94 deputados, os 94 mais votados do estado de São Paulo vão ser eleitos? Não necessariamente. Pode ser, principalmente da lista final, que não seja. Essa conta é ruim. Gente, parece ruim, mas muitas pessoas negras, população LGBT, só foi eleito por causa do coeficiente eleitoral. Então, às vezes é ruim pra gente, às vezes é bom. Se a gente for pensar nas candidaturas que têm dinheiro, que conseguem se eleger, são candidaturas não negras. Então, assim, muitas candidaturas negras acabaram sendo eleitas a primeira vez por causa do coeficiente eleitoral. Então, não necessariamente é ruim. Mas por isso a gente tem que ficar de olho aí. Eu acredito que depende muito em cada eleição, da onde o olhar da grande maioria da população está, né, direcionada, como você falou. Uma candidata que teve 1 milhão de votos, é óbvio que ela vai puxar. Um monte de É gente. muito voto numa pessoa só. Então, como que a gente pode também dividir esses votos, como que a gente pode dividir o olhar também para outras possibilidades de eleições, né, de pessoas elegíveis aí. Isso. E aí pensar, por exemplo, a gente sabe que vai ter a Marina, o Boulos, o Suplicy, que são candidatos que vão puxar muito voto aqui no estado de São Paulo, e eles vão eleger outras pessoas. Não há problema nessas candidaturas, porque são partidos que têm pessoas que são muito próximos das nossas ideias. Mas uma outra coisa é você pegar num capitão não sei o quê, que vai ser eleito, quem que ele vai levar junto? Tem alguns partidos aí que as candidaturas colocam um bonzinho lá bonitinho para fazer a campanha e puxar voto. Mas quem você está elegendo é só as tranqueiras que tem lá, que mas tá a atrás estratégia dele, da própria- que ele não vai se mostrar, A né? própria pessoa famosa, você mesmo citou aí Tiririca, né? Que foi uma pessoa bem sucedida nessa questão Sim. do próprio partido, né? Como estratégia, que é colocar uma pessoa caricata, pitoresca, Isso. ali que vai chamar a atenção, que é famosa, e vai puxar várias outras pessoas que a galera, o público em geral, não tá atenta, não sabe que aquelas pessoas, ela vai se tocar talvez só depois de Deus falar. Que ela levou meu voto. Como essa Mas pessoa foi foi você que eleita? Essa ajudou não, foi a você eleger que ela. votou. Fora que um destaque pro Tiririca, né? Tiririca, ele fez esse papel de ser um puxador de votos. Então, toda via-se ele elegeu um monte de gente ruim com ele, mas o papel do Tiririca na Câmara, ele foi um papel importante. É um candidato, assim, que ele falta em poucas, ou nem tem falta, ele vota os projetos. Então, assim, ele usou esse processo, elegeu outras pessoas, mas a participação dele na política foi diferente do Enéas, né? Que levava um monte de gente e se escondia lá, nunca votava nada. Então eu acho que também a gente precisa disso. Existem alguns candidatos, ainda mais com a era da internet, que vão usar outras armas. Obviamente que não pode ser só aquilo, eu vou votar nessa pessoa de sacanagem, para dar risada. A política não é isso. Política é a sua vida, essas pessoas vão decidir a sua vida por 4 anos. Então, assim, você fala assim, eu não tô ganhando nada com isso, está ganhando, porque é quem decide seu salário. Assim, como eu posso falar, eu sou um professor do estado de São Paulo, como eu posso falar que um deputado estadual que decide meu salário, o que eu vou ensinar, como vai ser a estrutura da minha escola, como que vai ser as pessoas que trabalham junto comigo, não muda a minha vida, eles mudam tudo. E aí eu acho que é importante a gente também entender isso, né? Pensar, olha, a pessoa, o projeto, a plataforma que ela se encontra e quem tá junto dela. Diga com quem tu anda, que eu te direi. Aliás, você falou um pouco, né, sobre humor e comédia. Existem pessoas, né, e funções que tratam muito bem, que utilizam da comédia e do humor para falar sobre política também. Você viu, você viu o Kid Bengala? Você viu o Kid Bengala, a campanha dele? Péssima. Eu falei, não é possível. Não, porque você vê os candidatos assim, né? Eu acho que a gente tinha que fazer um Jornal Homem especial, depois que passar as eleições. Só aqueles comerciais socorro. O Eli Correia aqui, o filho dele que é o candidato, mas é ele que faz a propaganda. Ele tá assim, ó. Ei, meu filho, que não sei o que, voto meu filho. E o menino tá assim, ó, parado. Tipo, quem você? Eu sou o filho dele, né? Que é uma coisa que rola de política. Então tome cuidado com esse povo aí, viu? E aí, já aproveitando que a gente estava falando sobre cotas, aliás, sobre coeficiente, vamos falar um pouco também sobre as cotas, porque para falar um pouco sobre essa ocupação, né, dos lugares de pessoas, principalmente, né, sobre o recorte de pessoas negras,
como que os partidos têm direcionados, a gente está falando aí sobre as leis e sobre o direcionamento que os partidos estão direcionando essa verba, principalmente para potencializar as candidaturas negras, mas como que existem pessoas que estão se aproveitando desse recorte, como que o número de pessoas declaradas negras e pardas tem aumentado nos partidos, Sim. coincidentemente depois desse Dessa direcionamento, verbinha. desse potencial, né, dessa potencialidade para as candidaturas negras. Eu acho que uma coisa boa é, por exemplo, você pode ter no estado de Salvador o candidato que tem o maior número de intenções de voto, ele é negro. O ACM Neto não vai ser governador. ACM negro. Negão! Negro. Estão dizendo aí, isso é afrofofoca, que ele vai estar até na Afropunk, né? Gente, como a pessoa tem coragem? E aí você pensar, a galera fica... Obviamente que a gente tá fazendo muita piada na internet sobre a questão do ACM Neto se declarar pardo, porque também é um lugar que a gente mal discute, que a gente discute assim de uma forma muito ruim. Essa questão do pardo, porque tem a questão dos indígenas, tem a questão de como o IBGE vê, tem uma galera que fala assim, a gente está falando da população parda, mas se a gente for focar na população preta, a galera que se declara preta, porque se a gente for pensar assim nas últimas pesquisas sobre universidade, a população negra é a maioria, mas se você faz um recorde dentro dessa maioria, quem é negro, quem é pardo e quem é preto, os pretos ainda são uma grande minoria nesses lugares, espaços políticos também. O que acontece? Teve uma legislação que dizia que as candidaturas negras elas não estavam recebendo uma verba para fazer campanha, mas porque a gente sabe que no Brasil, tipo assim, Simone Tebet é candidata a presidente. O pai dela já foi governador, o avô dela não sei o quê. O ACM Neto é neto. O pai dele já foi, não sei o quê. Na minha cidade é assim. Na cidade do lado o cara é prefeito, o pai dele já foi, o tio dele foi prefeito, o antigo prefeito é o primo dele. Então é essa coisa assim de família. Como famílias negras não estão nesse processo político, é muito mais difícil a gente entrar pela família, de ter dinheiro. Então a legislação ela está tentando, a passos bem lentos, corrigir isso. Como? As candidaturas negras, elas precisam ter investimento dos partidos, desse dinheiro do partido precisa ir para candidaturas negras. Aí o que começou a acontecer? A galera fazendo o ACM Neto bronzeamento artificial. Porque ele teve essa coragem de fazer um bronzeamento artificial para aparecer na televisão. Porque assim, se eu me declaro pardo, na complexidade do multirracialismo brasileiro, eu me declaro pardo, eu tô entre os negros pelo IBGE, então a minha candidatura vai receber dessa verba para a população negra. Aí depois, quando eu for eleito, eu tiro lá a máscara de pardo, eu torno branco, eu faço as questões para os brancos, eu governo para os brancos, para a população branca, que é isso que vai acontecer. Então, assim, algumas candidaturas, teve candidaturas assim dentro dos próprios partidos, pessoas dos próprios partidos falaram assim, olha, no meu partido, os negros não ganham dinheiro. E aí a gente houve uma mudança na legislação. O tanto de gente que mudou a declaração de branco para pardo, então também isso é preocupante. Quando a gente está falando, é uma coisa que a gente precisa debater. Porque a gente também precisa entender que a gente quer pessoas negras lá, mas pessoas negras... Ok, a pessoa descobriu agora, chegou a cartinha agora que ela é negra, então ela não tem uma construção racial que não seja interessante para o debate. A gente quer uma pessoa que já tem uma construção racial, que já entende esse debate, que já está nele, que vai fazer as coisas mediante esse debate. Então, os partidos, eles estão dando esse golpe aí para receber esse dinheiro. Porque teoricamente, são ações positivas, é uma ação positiva, Sim. mas, como sempre, assim como as políticas públicas, elas precisam ser muito bem monitoradas, muito bem acompanhadas pela sociedade, por nós, para que a gente possa melhorar também, dizer também, isso aqui, dessa forma, não funciona, a gente precisa refinar melhor, entender porque é justamente nesse ponto em que muitas pessoas desonestas se utilizam desse argumento de, olha, tá vendo? Isso aqui não funciona, porque nunca vai funcionar, assim como as políticas públicas, como o próprio Bolsa Família, né, que as pessoas sempre se utilizam disso, falando que as pessoas se aproveitam mal, né, para justificar o encerramento, né, dessa política, que é importante a gente prestar atenção, conversar e falar, não, funciona, isso aqui pode ser bom, mas é importante que cada um se situe, também estude sobre os partidos tomem
consciência melhor, articule melhor com as pessoas também, explique melhor sobre também essas regras. Sim. E aí a gente consiga melhorar e realmente seja direcionado para as pessoas negras, já que esse recorte é direcionado para pessoas negras. E aí, quando a gente fala do quilombo dos parlamentos, a gente está evitando os candidatos biônicos, né? Que são os candidatos falsos. É assim, vou pegar uma pessoa negra, sabe? Vou pegar uma muda de líder 4 em 4 comunitária, anos, uma líder comunitária negra, então a pessoa negra do nosso partido. Mas ali o partido tem total controle sobre ela. A gente sabe, se a gente pega uma pessoa racialmente, que tem um letramento racial bem forte, já está no movimento, o partido não vai dar um golpe nela. Ela já sabe onde ela tá, com quem ela tá lidando. Agora, se é uma pessoa, ela pode ser usada. Olha, vota naquela pessoa é eleita, mas aí quando for as disputas políticas, as votações, é o partido que vai mandar no voto dela, não o movimento que a elegeu. Então é importante. E eu também pensar assim que a população negra eleita, até um importante, ela não vai falar só sobre racismo. Você tem o Paulo Paim, que é um senador negro eleito pelo sul do país. Olha só, nós temos um único senador negro no Brasil e ele foi eleito pelo sul. E as pautas do Paim, elas vão além do racismo. É importante também que quando a gente está falando de votos da população negra, até um item que a gente vai entrar agora, existem outras pautas que são importantes, porque economia é sobre racismo, porque quem são as pessoas que sofrem com o trabalho? É a população negra, sobretudo mulheres negras. Quem é a população que acessa os hospitais públicos? É a população negra, é a população pobre, é a população periférica. Agora, nas questões LGBTs, a população que está acessando esses mecanismos, como estão sendo tratadas? É a população sem acesso. Então, isso também é importante, que quando uma pessoa negra ela vai ser eleita, ela vai tratar também de outros temas, mas ela vai ter esse recorte dentro dos temas. Então, é importante para você, branco, também, que está nos assistindo, que você vote numa pessoa negra, porque ela vai melhorar todo um contexto, e esse contexto vai afetar você, se você quer realmente um país, um estado melhor. E não faça bronzeamento artificial, por favor. Isso, o não bronzeamento. Não aumente o do seu lábio, por favor. Não faça Gente, e o bronzeamento ficou horrível, ficou uma coisa assim meio alaranjada. Ficou Mas uma sabe o que coisa... eu gosto? A cara de pau. É a pessoa falar, então o IBGE tá errado. E ele perguntar assim, a gente tá falando da Semineto, tá? Porque não se situou. Assim, mas quem diz que eu não sou negro? Aí o entrevistador fala, mas... Tipo assim, tá todo mundo dizendo, eu tô dizendo, ela vai dizer, o IBGE tá dizendo, tá todo mundo dizendo, mas também é o quanto que as pessoas se apropriam disso. E pensando nisso, Félix, eu falei assim das pautas e tal, qual pra você são as pautas urgentes? A gente tá falando que a gente vai votar em pessoas, ok. Quais são as pautas que não são urgentes pra gente nesse momento? Pautas urgentes? Olha, é difícil listar, aliás, colocar qual é a mais urgente, mas existem muitas questões urgentes da gente falar sobre... Falando do recorte das eleições, a gente falar de como que é propagada as informações, como que a gente tem certeza sobre... Vamos falar sobre verdade, pós-verdade, sobre fake news, sobre toda essa estrutura, essa máquina ou a estratégia tecnológica que pode ser usada de uma forma desonesta ou de uma forma positiva. Como que a gente pode se utilizar das redes, e aí um adendo, né? Voltando lá de novo, que a gente falou de 2018 para cá, como a diferença das eleições de 2018 e de como que foi utilizado o acesso à informação, principalmente às redes, à internet, para eleger um candidato a favor e principalmente com um recorte, aliás, se utilizando das fake news, e como que a gente, desses últimos 4 anos aí, como que a gente tem se precavido, tem jogado mais atenção para a questão das fake news, como que a gente tem se protegido, e novas táticas também que têm surgido e se tem tido o mesmo efeito de 4 anos. Minha amiga fala que eu tô sem moral com fake news, porque meu Instagram foi hackeado, né? Jefferson, você caiu. Uma página de comida. Uma página de comida me mandou uma promoção no DM. Falou assim: olha, manda pra mim. Você vê que até pessoas com letramento. Um negócio de comida, olha, você é meu acompanhante. Aí eu entrei lá na página, tinha 30 mil seguidores. Olha só como as fake news elas vão evoluindo. Tinha 30 mil seguidores, falou assim: olha, manda o seu nome e seu celular. Você vai estar concorrendo a um rodízio de graça com bebida.
com suquinho. E aí tal. Aí eu fui, mandei meu número. Aí a pessoa falou assim: olha, vai chegar uma mensagem no seu, um SMS confirmando a sua inscrição. E eu todo feliz, pensando assim, nossa, eu sou blogueiro mesmo de verdade, já tô ganhando os recebidos. Aí quando o SMS chegou, o meu Instagram foi deslogado na mesma hora. Aí eu falei, gente, aí só recebo mensagem assim, você tá vendendo Pix? Porque aí eu fico pensando, em 2018 você tinha notícias falsas, só que essas notícias falsas, para muita gente, era caracterizado que aquilo era falso. Então assim, quem acreditou, tinha muita gente que foi desonesta e acreditou, e a gente também sabe que a gente está num país que as pessoas não têm acesso a uma boa qualidade de educação. Eu sei que eu estou na educação, eu sei que a gente faz o que a gente pode, mas eu sei que as pessoas não sabem sobre determinados assuntos. Aonde surge a fake news? Em assuntos que as pessoas desconhecem. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu falei na escola. Eu falei assim, gente, eu posso chegar aqui e falar assim, gente, na Coreia do Norte não pode ter cachorro. Aí as crianças ficaram assim, mas por quê? Eu falei assim, quem vai conseguir me desmentir? Ninguém. Eu posso estar tanto falando a verdade, como eu posso estar mentindo, porque a Coreia do Norte é um país fechado. Ninguém vai lá, ninguém sabe que não tem cachorro, ninguém sabe se tem cachorro. E eu sou uma pessoa que eu tô aqui num espaço de transmitir informação, então as pessoas confiam naquilo que eu falo. Então, quando é uma coisa desconhecida da maioria da população, é mais fácil você colocar uma notícia falsa. Porque as pessoas desconhecem. Então, por exemplo, nós, a população negra, é muito ligada aos movimentos de esquerda, ao comunismo, ao socialismo no Brasil. Então, quem está com as nossas pautas são principalmente os partidos que têm essa coisa. Mas não é uma pauta de movimento de esquerda. Sim, não é porque eu luto contra o racismo que automaticamente eu sou de esquerda. É que a direita no Brasil, diferente de outros países, como é o caso dos Estados Unidos, a direita do Brasil parte de lá, fala sobre a luta antirracista. Aqui do Brasil, não. Então, ficou meio que uma coisa junta, mas não necessariamente é junto. E aí quando você fala, eu sou feminista, automaticamente você é de esquerda, você é comunista, mas não é uma realidade assim. Então quando se tem um assunto no Brasil e as pessoas desconhecem daquele assunto, a fake news ela chega mais forte dela, porque é mais fácil você enganar uma pessoa idosa com uma notícia no WhatsApp. Porque a pessoa idosa, ela não é da nossa geração, que cresceu com a internet. Ela é mais suscetível a ser enganada. Então, eu acho que aí a gente tem duas questões. Eleição de 2018. As notícias falsas eram claramente falsas, mas para mim, para você, para a galera que tem um certo conhecimento. Mas para uma galera que não estava ligada no debate político, ela foi mais fácil ser aceita. O que vai começar a ser agora? A pós-verdade. Que é uma notícia que ela é falsa, mas que ela é mais difícil de ser tratada assim como falsa. Por exemplo, eu digo que o presidente da República, voltar no tema que a gente falou, o presidente da República aprovou que o auxílio emergencial é de R$600. Pronto, tá lá um papel falando, o presidente da República sanciona a lei do auxílio emergencial de R$600. Ok. Eu preciso ter um conhecimento prévio que o presidente da República mandou o projeto com R$200, que ele não queria pagar, que foram os deputados e senadores que alteraram para 600. Não, eu vou ter o quê? Ele aprovando a lei, sancionando uma lei que foi aprovada por outros. Então, é aí que entra as fake news. Assim, de todas as que a gente trabalhou na última eleição, eu não vi ela circular muito. Eu não sei se é porque eu excluí as pessoas. Talvez. Eu não sei que é porque eu excluí as pessoas, ou eu não sei também que as pessoas... Eu acho que perto da gente tem determinados assuntos que as pessoas não falam, e é um outro problema. Olha, eu acredito nisso, mas eu não vou falar perto de você porque eu não vou saber defender a minha visão. E aí eu não falo, e aí as pessoas elas são levadas a acreditar em determinadas coisas que não são verdadeiras. Por exemplo, teve na praia... um vereador, não eu falo praia porque eu não lembro qual é a cidade, um vereador que ele propôs que fosse retirado lá, que as escolas não poderiam falar sobre LGBTs, ideologia de gênero, mudança de não sei o que, não sei o que. E aí a campanha era assim, vamos defender as nossas pautas, porque ele falou que não pode falar de homofobia, não sei o que, e não pode defender ideologia de gênero. Olha só, ideologia de gênero não existe. Essa defesa que a população LGBT quer que todo mundo não existe. Mas aí existe um ataque às questões LGBTs. E aí o movimento quer salvar e fala assim, vamos defender a ideologia de gênero, mas a gente disse que a gente não está fazendo isso. Como que a gente vai defender uma coisa que a gente não está fazendo? Então, dentro do próprio movimento, essas coisas são confusas. E o cara, ele sabe que não vai passar, mas ele ficou lá,
a gente queria ir ser contra a ideologia de gênero, veio a galera LGBT aqui, ó, e votou contra. Então, é isso. O desconhecimento sobre determinadas pautas, sobre determinados assuntos, é o campo frutífero para a ideologia de gênero. Pergunte uma pessoa, eu sou contra o comunismo, não sei o quê. Você sabe o que é o comunismo? Não, mas eu sou contra, ok? Então, e aí, você falou, né, sobre um pouco dessa, de talvez a gente não conseguir ver, mas também não ter mais tanta essa força, né, da fake news. Eu acredito que também tem essa atenção que a gente conseguiu ter depois do próprio resultado de 2018, do quanto todo mundo fez uma força-tarefa, né, de vários perfis, várias contas, a própria imprensa também, várias matérias que saíram falando sobre, e já se adiantando sobre, olha, possivelmente vão usar aqui uma modificação do áudio, de voz, né? A modificação do rosto, vão conseguir, e fiquem de olho só da possibilidade da recriação sobre isso, que pode ser uma possível arma. Então, muita gente já ficou muito atenta, e essa própria articulação, né, que eu acredito da micropolítica, dos grupos também, dessa atenção, e que fez total diferença da gente conseguir também voltar um olhar para nossa família, para as pessoas que às vezes não têm o mesmo acesso do mesmo lugar de informação, a galera que sempre recebe só tudo, se informa pelo WhatsApp, Sim. de como que a gente pode também prestar mais atenção e também rebater mais, conversar mais, saber também sobre outras estratégias, e é isso, né, de como que a gente pode pensar agora, ou como que a gente já tem pensado também, e explanar para todo mundo, como que a gente pode utilizar de forma positiva a internet. Então, a gente já está entrando aí no nosso último assunto, que é as redes. Eu acho que são 2 pontos. A internet, ela pode fazer muito bem, ela pode fazer muito mal, como qualquer coisa que os seres humanos colocam à mão. Então, assim, é uma ferramenta que a gente está usando aqui a internet para a gente falar desses assuntos, assim, ser acessível, falar com... A gente fez o Jornal AME na época da pandemia, que as pessoas estavam em casa, falando, tentando decifrar alguns temas que eram difíceis para as pessoas. Tem muitas candidaturas hoje que são candidaturas de internet, candidaturas progressistas, candidaturas pretas LGBTs que fizeram. A própria Érica Malunguinho, você vê o Aparelho Luzia, ele não é um local que é uma grande casa, mas ele é uma casa que gera muita estrutura, que gera conteúdo, que geram pessoas falando, que pessoas que não foram lá falam assim, eu preciso conhecer o Aparelho. Ou algumas pessoas que conseguiram usar essa arma. Eu acho que na última eleição a gente ficou muito distante do debate virtual. Assim, os grupos que são contrários a nós, eles ganharam o debate virtual, isso é claro. Assim, de engajamento, por exemplo, o presidente da República, ele posta uma foto, tem lá 350 mil curtidas, muito rapidamente. Não significa que ele esteja com a maioria das pessoas, mas ele consegue um engajamento. A gente sabe que a internet é engajamento. Eu acho que nessa eleição, candidaturas expressivas conseguiram usar a internet, porque é um campo que a gente perdia. E eu acho que tem sido importante isso, né? E tem muita gente que fala assim, mas a gente tem que ir pra rua. Gente, uma parte do movimento precisa entender que os anos se passaram. Que a rua é um local de disputa política, mas assim, na rua eu falo com as pessoas que são ligadas a mim, às vezes a televisão nem vai postar aquele manifestação. Quando eu tô aqui na internet, eu posso falar para, sei lá, 10 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Tem muita gente que está falando para muita gente. Então, eu acho que é um campo interessante. E aí, pensando nessa questão de internet, de redes, eu acho que é a grande motora das eleições desse ano. Então, assim, a gente está percebendo que alguns partidos eles estão meio que tentando focar mais nessa área, fazendo, sei lá, podcast, fazendo o Ciro lá, fez um negócio de comentando o vídeo. Eles estão tentando usar essa internet que eles sabem que eles ficaram para trás. Ocupando todas as plataformas, né, tentando fazer vídeos mais dinâmicos, conteúdos mais dinâmicos também. Se prestaram muito mais atenção em pessoas usando musiquinha, TikTok, exemplo, tem um monte de candidato TikTok. A própria estratégia da candidatura do Boulos das últimas eleições foi uma que funcionou e muitas pessoas se inspiraram e ficaram de olho porque funcionou e muito. Então, de como que as pessoas também estão se utilizando e montando a própria equipe também de comunicação, né? Que é um olhar de como que você
assume que não está conseguindo alcançar, como que a gente vê onde que a gente não está conseguindo chegar, precisa rever essa comunicação, essa forma de falar e chegar nas pessoas, e aí vamos ocupar o máximo de lugares possíveis, o máximo Sim, de plataformas. e aí pensar que a gente está falando na internet, que é um campo muito perigoso. Posso fazer uma viajada bem viajada do Big Brother, que eu tava vendo uma fofoca, que tem algumas pessoas que vão para lá e eles pagam páginas, porque essas páginas de fofoca, elas que delimitam qual é o assunto, o que as pessoas vão achar daquela pessoa. Ó, tal pessoa faz isso, então eles constroem uma versão dela. Então na internet é a mesma coisa, você tem um candidato. As páginas, elas vão falar de política e tal, mas elas vão montar o candidato de uma determinada forma. Então é importante, assim, você saber que não há neutralidade na rede. Ninguém é neutro na rede. Então, quando você está vendo, mesmo que seja um conteúdo jornalístico, tá? Não há. O jornalismo ele foi muito ruim às nossas pautas. Ele só parece estar favorável às nossas pautas nessa eleição porque o candidato que é contrário a essas pautas também é contrário ao jornalismo. Mas esse candidato vai sair e aí o jornalismo vai voltar ao lugar que ele é, que é contrário a nós. Então a gente também entender quais são os limites. Por isso, importância. Eu acho que eu penso nesse engajamento de pessoas que estão dos nossos lados. Eu sempre olho e fico pensando em quem eu estou engajando. Às vezes eu passo lá, aí tá lá um conteúdo de uma pessoa preta, aí eu passei, aí eu não curti, aí eu volto e falo, eu vou curtir. Porque é isso que os outros grupos fazem e a gente está deixando de fazer, porque essa questão de chegar a outras pessoas, a gente sabe o quanto que a gente é boicotado na rede. Já teve pesquisa no Twitter, pesquisa no Instagram, a galera postando foto de pessoas brancas para a foto viralizar e ser vista. Então eu acho importante a gente entender a internet como esse mecanismo aí. Considerações finais. Minha consideração final é essa, gente. Minha consideração é que eu amei esse lugar. Aliás, preciso falar para vocês. É um local que as pessoas precisam conhecer, principalmente produtores de conteúdo. Preta Hub. A gente vai colocar aqui depois os arrobas, as coisas todas. É um lugar maravilhoso. Não me deram comida, mas eu vi que tinha um bolinho lá. Então, acho que faltou fazer uma amizade. Com medo do meu estômago roncar, assim, no microfone. Faltou eu fazer um SMR da fome. Faltou eu fazer uma amizade com alguém que eu preciso descobrir quem é. Sim, mas a não, Preta mas Hub tem tem umas coisas, umas camisetas, umas coisas para vender lá embaixo. Tem uma estrutura muito interessante. A gente está com uma estrutura bem legal, uma equipe aqui maravilhosa. Então, eu acho que nós, pessoas pretas, a gente precisa entender quais são os lugares que a gente pode usar. A gente precisa divulgar esses lugares, acessar esses lugares e apoiar esses lugares. Porque são lugares que vão fazer essa mudança mesmo. A gente pensar que a gente é militante, que a gente está em 2022. A nossa militância ela foi para outros digital, lugares, né, agora. Será que a gente vai fazer militância no multiverso? Ficar lá na minha casa assim, eu tô aqui na manifestação. Daí, os próximos episódios a gente vai conversar se a gente entra ou não. No multiverso. No multiverso, Não no perca, metaverso. eleições no multiverso. Se a gente entra ou não, Alanca. Mas, então, é isso, gente. Vamos aproveitar aqui para finalizar. Lembrar, então, pra gente votar com consciência, pra gente rever, a gente conversar com mais pessoas, conversar com as nossas redes, com a nossa família, para saber como que vai ser o futuro do nosso Brasil, do nosso país, dessa festa democrática. E pensar que 14 e 15 a gente vai se encontrar pessoalmente, não virtualmente, mas pessoalmente, pra gente ferver, suar e todas as coisas. Vai ser babadíssimo. Isso. E aí, lembrar, então, de vocês, então, irem lá nas redes da AME, @festaamem, para saber tudo que vai rolar até o dia 14 e 15, que vai ser o dia do babado, da renovação, do renascimento, que vai ser o dia do anunciamento da nova forma de fazer Isso festa, mesmo. de festejar na noite. E pra entrar, você vai ter que dizer quem votou. Se a gente não gostou, se não tiver no quilômetro do parlamento, se não tiver recorte, não vai entrar. Já vou falar que vai Votou ser de em graça, quem, número? mas dependendo de quem você votar, olha, Vai ter pagar toda mais uma análise caro, lá, tá? é. E aí, lembrando então, dia 14 e 15, vai ter todo esse babado. Lembrando que isso aqui faz parte da programação que a AME representa aí, tá como embaixadora do Night Embassy, com apoio da Jägermaster. E aí, gente, é isso. Compartilhem todo esse conteúdo, tudo que a gente vai jogar nas redes. Lembrando que a gente vai falar lá, a gente vai jogar os nossos santinhos no... Qual é esse nome, santinho? Santinhos nas nossas redes, para vocês ficarem de olho nas possíveis candidaturas, ok? Ok. Muito obrigado. Bom dia, boa noite, boa tarde.